Fala, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? O jogo aconteceu ontem, o Corinthians tem apenas um ponto em 2 jogos na Copa Sul-Americana, em fase de grupos todo mundo já sabe, 3 jogos de ida, 3 jogos de volta, todos contra todos ali no grupo. É pouca coisa para acontecer e em 2 jogos a gente só tem um ponto. Será que o Corinthians ainda consegue a classificação para o mata-mata da Copa Sul-Americana? Nesse vídeo a gente vai comentar o que o Corinthians precisa, quais são as duas campanhas prováveis que a gente pode se classificar até mesmo em primeiro. Já vou dar aqui um spoiler que ainda dá, e talvez o mais provável que, se o Corinthians consiga colocar aí um bom aproveitamento, a gente consiga ficar em segundo. Vem para a tela do meu computador e já vamos falar disso nesse exato momento. No pós-jogo de ontem, inclusive, se você não viu, recomendo ver aqui o pós-jogo de ontem. Eu mencionei que estão abertas vagas para o nosso curso de edição de imagens. Aquilo que eu tinha prometido alguns meses atrás já é uma realidade. Está na pré-venda, o curso está aí com algumas aulas prontas já disponíveis para você assistir, mas a gente está produzindo e está colocando conteúdo enquanto isso também. Você já pode começar a praticar. Olha só quanta arte e maneira que tem lá para você já aprender junto comigo, passo a passo, para qualquer tipo de pessoa que nem abriu um programa de edição de imagens na vida. Qualquer usuário, seja iniciante, intermediário ou avançado, vai tirar proveito desse curso. E olha só, o valor tá super em conta nessa pré-venda, você pode parcelar também. Tem aqui, por exemplo, outros benefícios. Além disso, você também pode sugerir aulas, ideias do que você gostaria de aprender. Olha só quanta coisa massa. Vamos mexer com o IA também. E aqui, ó, tem mais um bônus ainda. Você entrar na pré-venda também vai receber de graça produtos físicos personalizados aqui do canal, bonés, buckets, enfim. Você vai ver tudo que você precisa, como que você faz para receber também lá dentro do curso. Então não perca agora mesmo essa oportunidade. O nosso curso de edição de imagens está aí, pronto para você que quer aprender um conhecimento para hobby, para o seu negócio próprio, ou inclusive se tornar um designer e começar a trabalhar, ganhar um dinheiro extra paralelo ao seu atual serviço, ou focar exclusivamente nisso, porque é possível sim viver de design. Inclusive eu já vivo faz mais de década. Você que gosta dessas apresentações, da identidade visual aqui do canal, chegou a hora de você aprender design junto comigo. Estou aqui na tela, já fiz aquela apresentação famosa, todo mundo já conhece, aquele padrão de qualidade aqui do canal. E é aqui, ó, meus amigos, o primeiro classifica direto para as oitavas de final na Copa Sul-Americana e o segundo ainda passa por um playoff, um 16avos de final, digamos assim, que vai pegar um terceiro colocado eliminado na fase de grupos da Libertadores. A gente já conseguiu chegar via esse playoff, só que quando a gente estava na Libertadores em 2023, se eu não me engano, que daí a gente enfrentou aquele time peruano, né, se eu não me engano, e a gente acabou conseguindo avançando para as oitavas de final. A gente chegou até a semi. Ano passado novamente chegou até semi, e em 2019 quando a gente chegou até semi. Então 3 vezes batendo na trave para a final. Chegou a hora do Corinthians colocar essa competição como algo positivo na temporada. E agora a gente tem jogos que a gente pode fazer uma reviravolta nesse começo ruim na Copa Sul-Americana. Uma média do que o Corinthians precisa para chegar em primeiro ou segundo do grupo é mais ou menos isso daqui, baseado no que já foi inclusive os grupos da Copa Sul-Americana no ano passado. Uma média de 13 pontos, claro, não é uma regra, mas uma média de 13 pontos tende a ficar em primeiro lugar e uma média de 11 pontos tende a ficar em segundo. Isso em grupos que são equilibrados igual esse, que é o nosso grupo aqui do Coringão nesse ano. Jogos que ainda o Corinthians tem para disputar, a gente tem 2 jogos em casa contra o Racing do Uruguai e contra o América de Cali, são os 2 próximos jogos em casa. E 2 jogos fora de casa também, contra o Racing lá no Uruguai e contra o Huracan para fechar na Argentina. E aqui, meus amigos, vamos combinar o que o Corinthians pode fazer aqui de bom. Vamos combinar que em casa a gente tem que vencer os 2, contra o Racing e contra o América de Cali. Esse empatezinho lá nos últimos minutos, lá na Colômbia, pode ter sido a salvação do Corinthians e nos dado a possibilidade de passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Veja só, coisas importantes também. Tanto o América de Cali contra o Huracan, hoje ainda vai ter a partida do Huracan contra o Racing, mas os 2 já vão ter enfrentado o Racing pelo menos uma vez. E o Corinthians ainda tem esses 2 jogos contra, teoricamente, o time mais fraco do grupo. Então o Corinthians
tem que fazer 6 pontos inegociáveis contra o Racing e de quebra ainda ter uma boa margenzinha de saldo de gols com eles, já começando por essa próxima partida em casa. O América de Cali é aquele famoso jogo de 6 pontos, porque a gente vai brigar diretamente com o América ou com o Huracan para ver quem vai ficar em segundo e em primeiro. A gente ter conseguido tirar 2 pontos deles em casa é sensacional, porque se a gente vence na Neoquímica Arena o América de Cali, a gente vai somar 4 pontos no confronto direto e eles apenas 1. E aí vem o outro jogo fora de casa contra o Racing, que aqui também negociável, o Corinthians precisa vencer. O América de Cali já foi lá no Uruguai, e esse América de Cali que não é tão bicho-papão, ganhou dos caras. O Huracan provavelmente vai lá no Uruguai, também vai fazer seu papel, e o Corinthians tem que fazer seu papel inegociável fora de casa. E aí o último jogo fora de casa é que entram 2 cenários, a gente pode estar indo para esse último jogo. Se a gente fizer o nosso papel aqui de vencer essas 3, a gente pode estar indo para o último jogo brigando para ficar em segundo ou primeiro do grupo. Nesse exato momento está acontecendo aqui do meu lado o sorteio da Copa do Brasil, vou ficar de olho para a gente já falar nesse mesmo vídeo em quem que vai ser o adversário do Corinthians. O Corinthians está no pote 1 e também tem os outros times aí, alguns fortinhos inclusive no pote 2, que serão o nosso adversário nessa próxima fase. Dito isso, meus amigos, vamos passar aqui para o próximo slide que eu preparei. A expectativa do Corinthians chegar em segundo lugar seria fazendo uma campanha como essa, ganhando do Racing e do América de Cali jogando em casa, ganhando do Racing fora e empatando com o Huracan na última rodada. Então não é nada fácil, mas ainda há a possibilidade do Corinthians fazer isso e alcançar os 11 pontos que na teoria poderiam nos dar esse segundo lugar. E se vencer todos os jogos, a gente pode chegar nos 13 pontos mágicos e alcançar essa primeira colocação que nos mostrou ano passado, que deixa eu até voltar aqui, ó, olha só, Copa Sul-Americana do ano passado, fase de grupos, vamos ver. Ah, não, essa daqui é 2025, deixa eu puxar aqui 2024 para a gente ver exatamente isso que eu acabei de mencionar aqui. Questão de quantos pontos e o que o Corinthians precisa. Veja só, o Medellín ficou com 13, 11, 12, 11, 12, 11, 13, 11, 13, 12, 13, 11, que foi exatamente no grupo do Corinthians, a gente classificou em primeiro com 13 pontos, 13, 12... Um ponto fora da curva que foi o Racing, que de 18 pontos fez 15 e 13. Só que veja, os adversários nesse grupo eram muito fracos. Então, tipo, tanto o Bragantino quanto o Racing conseguiram ganhar todas desses adversários fracos aqui. O que não é o caso, a realidade do grupo do Corinthians atualmente, que a gente tem pelo menos 3 bons adversários diretos que vão brigar e tirar pontos entre si. E um Racing do Uruguai que, na teoria, é o time mais bobo do grupo, só que ano passado ficou em segundo, inclusive eliminando o Argentinos Júnior e o Nacional, que eram times mais tradicionais. Ano passado fez um bom desempenho, uma boa campanha. Vamos ver esse ano se outros times também vão perder pontos e tomara que o Corinthians consiga os 6 pontos contra esses caras aqui. Então por isso que você está vendo aqui, ó, meus amigos, que nessa onda de 13, 11, 13, 11, 12, 11... Se o Corinthians conseguir essa pontuação, conseguir 3 vitórias, 1 empate ou obviamente 4 vitórias, a gente vai se classificar. De novo, é fácil? Não, mas também não é impossível. E aí, o que você me diz? Quais são as suas expectativas para o Corinthians ainda nessa Copa Sul-Americana? Com esses jogos aqui que estão por vir, se liga, casa a casa, fora e fora, pegando o Racing 2 vezes, o Cali em casa e indo lá para a Argentina, onde o Corinthians é um território que costuma se dar bem jogando contra times argentinos. O que você acha? É possível ainda desse time aqui, ó, ter uma boa campanha na Copa Sul-Americana ou não? Chegar novamente numa semifinal, bater 4 vezes semifinal nesses últimos 5, 6 anos e quem sabe agora disputar uma final? Eu acredito que ainda dá. O Corinthians agora disputando em casa esses jogos pode colocar um gás e já assumir a segunda colocação, porque aí a gente vai ficar com 7 pontos, ganhando do próprio Cali, e aí que a gente vai conseguir inclusive passar deles na tabela. Já vamos torcer também para o Racing começar a tirar uns pontinhos. Se tiver um empate contra o Huracan agora já vai ser sensacional nessa quarta-feira, e é por isso que a gente vai acompanhando também os outros times, para ele perdendo ponto e o Corinthians conseguir essa campanha perfeita ou no mínimo, na pior das expectativas, um empatezinho e 3 vitórias. Dá, Corinthians. Ainda a gente tá vivo na Copa Sul-Americana e esse golzinho do Mateuzinho chorado lá pode ter sido
um ponto de luz aí a nossa esperança para a classificação. E meus amigos, temos os confrontos definidos da terceira fase da Copa do Brasil e as datas também serão jogos no dia 30 de abril e a volta no dia 21 de maio. E o Corinthians vai decidir na Neoquímica Arena. A gente vai pegar o Novo Horizontino, que de todos os times que estão aqui, ó, desse lado da direita da tela aqui do xizinho, eram os times do pote 2, pote B. Pote 2 ou pote B? Aí fiquei na dúvida. Mas, pô, o Novo Horizontino não era o time mais fácil. Mas, vamos lá, analisar os pontos positivos. É um time que a gente já conhece, já enfrentou recentemente aí no Campeonato Paulista, sabe das suas qualidades e dos seus defeitos. Outro ponto positivo, distância. A gente não vai ter longas distâncias também para poderia ir lá para o norte pegar um Paysandu, ou para um Nordeste que é muito distante também, onde times fortes, como por exemplo foi o caso do Palmeiras pegando o Ceará, que é realmente um time quase de pote A aí, se for ver, tem uma qualidade bem grande e, no meu ver, na minha ótica, era o adversário mais difícil de se enfrentar. Claro, obrigação completa da gente passar, né? Todos esses times do pote A praticamente não, sim, todos, e eu acho que o duelo mais difícil aí ficou entre Vasco e Operário mesmo. Fica aí quase 51-49, porque vai ser um duelo bem difícil pro Vasco da Gama.